Justiça do Trabalho da 14ª Região realiza o primeiro Seminário Regional Integrado do Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem em Porto Velho. No programa de hoje teremos ainda 3 entrevistas exclusivas. A primeira com a doutora em saúde mental Liliana Guimarães, a segunda com o professor e auditor fiscal do trabalho Luiz Alfredo Cienza e depois com o juiz do trabalho aposentado José Alberto Oliva, agora no Justiça e Cidadania. Com o objetivo de conscientizar toda a sociedade com relação ao combate ao trabalho infantil e também o estímulo à aprendizagem, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região realizou nos dias 6 e 7 de junho o primeiro Seminário Regional Integrado de Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil e de Incentivo à Aprendizagem em Porto Velho. Com a participação de autoridades do Poder Judiciário, Ministério Público do Estado, Ministério Público do Trabalho e Comunidade Estudantil, o seminário trouxe à luz debates inúmeros relativos a assédio moral, acidentes e doenças ocupacionais, e ainda sobre a campanha de combate ao trabalho infantil e de estímulo à aprendizagem. Na abertura do evento, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, desembargador Osmar Barnese, destacou o empenho dos membros da Comissão do Trabalho Seguro e da Comissão de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem na organização do seminário. Aproveito a oportunidade para agradecer profundamente o inestimável empenho dos integrantes dessas duas comissões tão importantes para a atuação da Justiça do Trabalho como efetivadora de direitos sociais. O desembargador anunciou ainda que o regional estará implementando em breve o programa Adolescente Aprendiz. Por intermédio de demanda da Coordenadoria Regional do Programa do Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, nossa Secretaria de Gestão de Pessoas estará, em futuro próximo, implementando o programa Adolescente Aprendiz em nosso regional, oferecendo ao jovem uma primeira oportunidade de emprego que respeite a condição de pessoa e desenvolvimento e garanta seus direitos trabalhistas e previdenciários, estimulando a continuidade nos estudos e o desenvolvimento profissional. Em sua manifestação, o diretor da Escola Judicial, EJUD, e coordenador do Programa Trabalho Seguro do TRT, evidenciou a sua preocupação com as políticas do governo federal que demonstram uma diminuição da proteção ao trabalho e à saúde do trabalhador. Então, um exemplo claro é que se noticia pelos administradores do Poder Executivo Federal uma possível redução em até 90% da proteção hoje contida nas normas regulamentares do Ministério do Trabalho. Então, o impacto disso à sociedade, no universo em que nós temos hoje, de milhares, só na Justiça do Trabalho, todas as sessões que nós temos aqui, temos sempre morte de trabalhador, sendo o que nós vamos analisar só a indenização, porque não há mais o que fazer, mas mutilações e diversas outras consequências decorrentes de acidentes de trabalho. A desembargadora coordenadora da Comissão Regional de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem destacou os compromissos assumidos pelo Brasil e falou da relevância da campanha que tem por objetivo erradicar o trabalho infantil e, sobretudo, estimular a aprendizagem dos jovens. Em 2013, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho instituiu o Programa de Combate ao Trabalho Infantil no âmbito da Justiça do Trabalho, com o objetivo de desenvolver ações em caráter permanente, com gestão nacional e gestão pelos 24 Tribunais Regionais do Trabalho. De outra parte, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, em 2002, instituiu, no dia 12 de junho, o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. A partir desta data, a OIT convoca governos, empregadores, trabalhadores, instituições e a sociedade de um modo geral para se envolver nessa luta. A união dos esforços entre as instituições com relação à proteção dos jovens e adolescentes é lembrada pelo desembargador Marcos Alaor, do Tribunal de Justiça de Rondônia. O que o TRT da 14ª vem fazendo, o que o Ministério Público do Trabalho vem fazendo, enfim, o que todos os órgãos e instituições vêm fazendo
para quebrar esse ciclo de abandono das crianças é fundamental para que o futuro do país melhore. Nós não temos nenhuma chance de melhorar no futuro, diminuir a diferença entre pobres e ricos, se nós não investirmos no conhecimento e na juventude. Não há alternativa. Ou o Brasil faz isso, ou o Brasil vai aumentar esse fosso de diferença que existe entre o pobre e o rico. O representante do Ministério Público do Trabalho comentou sobre a realização do seminário e destacou a participação da Procuradoria na erradicação do trabalho infantil. Eu reputo extremamente relevante o seminário, né? Eventos dessa natureza em geral, em que há possibilidade da participação de diversas instituições, cada uma mostrando o seu ponto de vista, contribuindo, especialmente nesse caso, nos modos em que foi feito aqui, em que foram trazidos também, incorporados crianças e adolescentes na plateia. Então não foi um evento restrito ao mundo jurídico ou a profissionais do mundo do direito também. Houve durante todo o evento a participação de profissionais de diversas áreas do direito. O Ministério Público do Trabalho, inclusive, conta com uma coordenadoria nacional de combate ao trabalho infantil, a Cor Infância, e que tem a representação regional aqui na 14ª região e que desenvolve diversas ações em parceria com o TRT também e com outras instituições, tanto para erradicar o trabalho infantil quanto para contribuir para a profissionalização de jovens no mercado de trabalho. Esse seminário foi muito importante para um alerta que lugar de criança é na escola e não trabalhando. No próximo bloco, eu vou conversar com Liliana Guimarães. Ela é doutora em saúde mental. A gente volta já. No Brasil, nós estamos engatinhando ainda no sentido de lidar, de compreender, de circunscrever a questão do assédio do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da saúde mental. No mundo do trabalho ainda existem muitos registros com relação a assédio moral. E quem vai falar com a gente com exclusividade nesse bloco é a doutora em saúde mental Liliana Guimarães. Acompanhe a entrevista. Olha, o que nós podemos dizer é que esse é um fenômeno generalizado, não ocorre somente no Brasil. Nos países altamente industrializados também isto ocorre. O que varia, na verdade, é a forma como se lida com a questão do assédio. No Brasil, nós estamos engatinhando ainda no sentido de lidar, de compreender, de circunscrever a questão do assédio do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da saúde mental. E as leis ainda engatinham. O assédio moral ainda ele é julgado como se fosse um dano moral, né? Então, muito ainda nós temos que aprender com pesquisas locais, com pesquisas feitas com a nossa população de trabalhadores, para que nós possamos dar subsídios, né, para quem lida diretamente com essa questão, para as organizações, para os trabalhadores, profissionais de saúde mental, para aqueles que julgam, né, os processos de assédio moral, para que eles tenham realmente assim, respostas para melhor lidar com esse fenômeno que realmente tanto tem incomodado e ocorrido na classe trabalhadora. Olha, a gente tem visto com muito bons olhos e com grande surpresa, né? Os juristas, né, indo em busca realmente de respostas para poder melhor entender a questão do assédio, para melhor julgar, para melhor decidir, né? E nós temos visto assim com muito bons olhos. Agora, a questão do assédio moral, ela é bastante complexa e ela é multifatorial. Então, quanto mais áreas do conhecimento, psiquiatria, medicina do trabalho, direito e outras especialidades trabalharem de forma conjunta ou agregada, melhor serão as respostas, melhor será o produto daquilo que nós possamos oferecer para a população e para a população trabalhadora que lida diretamente com isso. O que eu posso dizer é que a violência no mundo ela aumentou, assim, exponencialmente. E isso se reflete também no mundo do trabalho. A violência no mundo do trabalho também aumentou. Consequentemente, a questão do assédio moral, que é uma violência no trabalho, também aumentou, né? E
Hoje, dificilmente alguém não sabe do que se trata, né? Assédio moral, coisa que até 20 anos atrás ninguém sabia muito bem. E eu acho que isso é fruto do trabalho realmente de algumas profissões, né, que lidam diuturnamente com isso, por exemplo, profissionais de saúde mental, juristas, etc. E o que falta, na verdade, é que os gestores também, né, possam entender o que é o assédio moral, o que não é assédio moral, porque é um processo que está iniciado, né, mas ainda para uma conscientização maior falta muito. Nesse sentido, é interessante saber que existem fases, né, ligadas ao assédio moral. Na primeira fase, o indivíduo ainda fica desconfiado. Será que está acontecendo mesmo? Será que não está? Será que é impressão minha? Será que não é? Aquela fase de dúvida realmente, né? Na segunda fase, o indivíduo fala, opa, espera um pouquinho, mas isso está acontecendo, não é cisma minha, isso está acontecendo de fato. Aí pode acontecer duas coisas. Se ele trabalhar numa empresa saudável, ele vai falar com as pessoas, ele vai procurar setores adequados e certos e o assédio para por aí. Se ele não estiver trabalhando num ambiente saudável, nós vamos passar para a terceira fase, que é a fase realmente do mobbing propriamente dita. O mobbing ou o assédio moral, né? E aí ele vai dizer, não, está acontecendo mesmo, né? E se nada se fez, ele passa para essa terceira fase. E uma quarta fase do assédio moral é aquela fase que o indivíduo, de forma geral, ele já está sofrendo com aquilo e, na maior parte das vezes, ele é demitido, né? Porque ele fica meio que paralisado com essa situação e normalmente o desfecho não é favorável, ele é demitido. Sem dúvida nenhuma, até os próprios magistrados, que muitas vezes têm que desenvolver o papel de gestores, eles não gostam, eles não se sentem bem. A maior parte deles, nós temos pesquisas feitas nessa direção. Eles dizem assim, para julgar, tudo bem, porque eu fui treinado para isso. Agora, eu não fui treinado para ser gestor, então eu não gosto de assumir cargos, por exemplo, de presidência ou disso ou daquilo, porque realmente é algo para o qual ele não foi formado. Então, quanto mais a pessoa estiver informada, treinada, né, tendo consciência desses fenômenos todos que podem acontecer, mais isso vai ser evitado, né? A chance de que isso ocorra vai diminuir muito. Você sabe como prevenir acidentes de trabalho e também doenças ocupacionais? Então acompanhe no programa de hoje, agora a entrevista com Luiz Alfredo Cienza. Ele é professor e auditor fiscal do trabalho. Acompanhe a nossa entrevista. Os números de acidentalidade e morbidade pelo trabalho em nosso país ainda são extremamente preocupantes. Não apenas pelos números visíveis, por aquilo que está nos registros oficiais da Previdência Social, né, mas por um mundo invisível, subterrâneo e que suga boa parte das nossas economias, dos nossos recursos públicos já tão escassos, né? Então, o que a gente veio comentar hoje aqui com vocês é exatamente isso, essa possibilidade que o problema, na verdade, seja muito maior do que a ponta visível do iceberg. Parte apenas da mão de obra brasileira seletista tem o acidente típico registrado como tal na Previdência Social, né? Geralmente através de um instrumento chamado comunicação de acidente de trabalho. Mas grande parcela da nossa população economicamente ativa continua sendo assassinada, continua sendo tolhida, né, do ponto de vista de uma morte prematura, continua tendo incapacidades permanentes para o trabalho, incapacitações de toda a ordem, no mundo que não é um mundo visível, que esse acidente, esse adoecimento não é registrado em nenhum órgão oficial. Os fatores são múltiplos, eu vou citar aqui só um exemplo, né, e traçar um paralelo entre o primeiro mundo, que é a Europa, né, a União Europeia, e o Brasil. Vou falar um pouquinho aqui para vocês da questão do câncer, né, das neoplasias com alguma relação com o trabalho. Na Europa, esse mundo recentemente começou a ser
desvendado. E você sabe qual é hoje a causa principal de morte prematura pelo trabalho na União Europeia? É o câncer, né? Com relação com o trabalho. No Brasil, a gente está muito incipiente na busca dessas relações entre o adoecimento e o trabalho das pessoas. Então, um pouquinho sobre isso que a gente vai comentar aqui. Uma relação imensa, né? A gente vai começar, já foi falado aqui na palestra pela manhã, por exemplo, a questão dos transtornos mentais relacionados ao trabalho, por todos os outros processos de adoecimento. Quando nós precarizamos o vínculo empregatício das pessoas, quando esse vínculo é precarizado sobre MEIs, sobre falsos cooperativados, ou simplesmente é sonegada a assinatura em carteira, nós também aumentamos o risco das pessoas terem adoecimentos e sofrerem acidentes de trabalho típico. Então, o momento atual também é um momento de desregulamentação, de pseudo-desregulamentação, que na verdade, de direitos, né? Que na verdade é um pouco mais complexo que isso, atinge direitos e garantias básicos, constitucionais, que os trabalhadores brasileiros teriam direito. Nós vamos a um breve intervalo e no próximo bloco eu vou conversar com José Alberto Oliva, que ele é juiz do trabalho aposentado pelo TRT de Campinas e vai falar sobre combate ao trabalho infantil. Ele tem muitos dados, pois é ex-membro do Comitê Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. A gente volta em instantes. Não há só glamour no trabalho infantil artístico e no desportivo. Existem mazelas também que precisam ser combatidas. Há que se regulamentar toda essa questão, observar a legislação e a Constituição Federal, porque os prejuízos são grandes. E o entrevistado desse terceiro e último bloco é o juiz do trabalho aposentado pelo TRT de Campinas e ex-membro do Comitê Gestor Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, José Alberto Oliva, que vai falar sobre a atualidade do trabalho infantil no Brasil e também quais as ações necessárias para que combata essa chaga. Você vai acompanhar agora dessa entrevista. O trabalho infantil tem diversas faces, né? Você vai desde aquelas piores formas que são visíveis e chocam só ao olhar, como também aquelas invisíveis, ocultas, como o trabalho infantil doméstico, que fica incrustado no recôndito, no interior dos lares. E tem aquelas outras formas glamourosas também, como o trabalho infantil artístico, trabalho infantil desportivo. Nós tivemos casos recentes aí do Ninho do Urubu, onde 10 adolescentes morreram, estavam alojados em containers, quer dizer, estamos falando de um dos maiores clubes de futebol do país e do mundo. Então, não há só glamour no trabalho infantil artístico e no desportivo. Existem mazelas também que precisam ser combatidas. Há que se regulamentar toda essa questão, observar a legislação e a Constituição Federal, porque os prejuízos são grandes, né? E nós precisamos, ainda temos no Brasil mais de 2,5 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos sendo explorados pelo trabalho infantil e precisamos combater sem trégua. A Organização das Nações Unidas diz que devemos eliminar as piores formas de trabalho infantil imediatamente, não há mais prazo, o nosso prazo já acabou, e todas as formas de trabalho infantil no mundo é uma meta mundial até 2025. Em primeiro lugar, a decisão não pode ser só dos pais. Nós temos a Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho, que foi ratificada pelo país e, portanto, integra o ordenamento jurídico nacional, interno, e ela permite que o juiz, não só os pais, mas o juiz autorize o trabalho infantil artístico em determinadas situações, até para não impedir o desenvolvimento de talentos inatos e tudo mais, né? Mas essas autorizações devem ser revestidas de toda cautela, elas devem ter cláusulas específicas de proteção à criança ou adolescente trabalhador na área artística, que não podem ter comprometido absolutamente a educação, né, que devem ter seu aspecto de desenvolvimento físico e especialmente psicológico preservados, deve ter acompanhamento familiar, né, não devem se sobrecarregar com horas
exageradas de memorização e atuação. E eu digo, inclusive, que o juiz deve ter a cautela de garantir que parte do dinheiro pago a esse artista infantil seja depositado numa caderneta de poupança em nome dele, que só possa ser movimentada quando ele completar 18 anos, para que, em vez de protegido, essa criança ou esse adolescente não acabem se tornando também principal fonte de sustento dos pais. Eu sei que os pais, na maioria dos casos, querem o melhor para os seus filhos, mas os filhos, até porque há muitos pais deslumbrados também, principalmente quando se trata de trabalho infantil artístico, os filhos nessa área às vezes precisam ser protegidos até dos próprios pais. A Constituição Federal e a legislação infraconstitucional, e nós temos uma das melhores legislações do mundo, só precisamos aplicá-la, elas estabelecem que a proteção às crianças e adolescentes devem ser integral, no sentido de ser completa, quer dizer, não pode ser pela metade, né? Tem que ser integral, e absolutamente prioritária. E esse dever constitucional, esse dever legal, não é só da família, né? É da família, dos pais, dos responsáveis, mas é também da comunidade, como diz o ECA, para dar um sentido de proximidade maior, é da sociedade e é do Estado. O Estado tem o dever de proteção integral e absolutamente prioritária de crianças e adolescentes, agora também dos jovens, né? Depois da Emenda Constitucional 65 de 2010, também essa proteção se estende aos jovens. Mas a prioridade continua sendo para crianças e adolescentes. E essa prioridade envolve também educação. A Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional também estabelecem que a educação básica é obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade. Então, a educação básica obrigatória hoje envolve também o ensino médio, quer dizer, que normalmente ocorre o quê? Aos 15, 16 e 17 anos. Então, o ensino médio se tornou obrigatório no Brasil. Existe uma determinação legal de que a carga horária na educação seja elevada no ensino médio para 1.400 horas. Se nós pensarmos em 1.400 horas divididas por 200 dias letivos, isso resulta em 7 horas diárias. Quer dizer, nós teremos educação em tempo integral, sem possibilidade, inclusive, de adolescente trabalhar mais, né? Adolescente tem que estudar, tem que se qualificar profissionalmente para ingressar depois preparado num mercado de trabalho cada vez mais competitivo, não é? Então, essa educação também não é qualquer educação. Nós queremos uma educação, conforme prometido, universalizada, quer dizer, para todos, gratuita, de graça, o Estado tem que propiciar essa educação, em tempo integral, mas esse tempo integral não significa que você vai colocar uma criança ou um adolescente sentado o dia inteiro numa carteira, não, essa educação tem que preparar para a cidadania, tem que qualificar profissionalmente, tem que ser uma educação boa, de qualidade, uma educação atrativa também, enfim, a educação que transforme definitivamente o Brasil e que propicie efetivamente a abolição, a eliminação do trabalho infantil. É essa educação que nós queremos, não queremos mais ver crianças trabalhando, né? Você viu aí, nós temos aqui no Acre mesmo, em Pernambuco, em casas de farinha, crianças manuseando facas e raspando mandioca para produção de farinha com 3, 4 anos de idade. Isso é um absurdo. É só para se chegar à conclusão sobre a gravidade desse problema, é só você imaginar que uma daquelas crianças é seu filho, seu neto, um parente próximo, quer dizer, eu desejo isso para o meu neto? Evidentemente que não desejo. Se eu não desejo para mim, se eu não desejo para os meus familiares, evidentemente que eu tenho que chegar à conclusão que ninguém pode fazer esse tipo de coisa. Então, precisamos assegurar a todos uma existência digna que propicie educação de qualidade e trabalho decente e digno para os adultos de um modo em geral. Assim teremos um país melhor. Novidade, a Justiça do Trabalho em todo o país terá uma única comunicação visual, uma única marca, e você vai conhecer agora aqui no Justiça e Cidadania. Transformar ideias em imagem não é simples.
ainda mais quando se espera reunir em um só símbolo valores e princípios. O ponto de partida está na essência, que na vida em sociedade é o ser humano, composto por vários elementos, dotado de inteligência para viver diversos papéis, para formar uma família, praticar um esporte ou exercer um ofício. O trabalho é inerente ao ser humano, dignifica a sua existência e deve ser resguardado. Esse é o fundamento da Justiça do Trabalho, que acredita no potencial do ser humano para transformar o mundo e apresenta sua nova marca. Verde e amarelo simbolizam a abrangência nacional e representam as partes das relações trabalhistas. Inspirados no estilo de Atos Bulcão, os traços formam as letras iniciais da Justiça do Trabalho. Unidos, os elementos formam um ser humano, multidisciplinar como desenhou Leonardo da Vinci em Um Homem Vitruviano, símbolo da perfeição da natureza, do equilíbrio e da proporcionalidade. A Justiça do Trabalho é um órgão do Brasil. A Justiça do Trabalho é o brasileiro. Este foi o Justiça e Cidadania de hoje. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.